E assim, o narcisismo não é uma doença, tá? Mas para conseguirmos, né, desapegar do narcisista e não tratá-lo como um doente, como o malvado da história, é reconhecer que também temos traços que faz nos vincular com eles, né? E reconhecer nossa história, reconhecer que também não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Aprender a lidar com esse sistema dopaminérgico, né? Conseguirmos olhar para nossa história, aceitar o peso disso e fazer 1% diário para você amadurecer. Como desapegar do narcisista? Eu sou Magali Borges, estudante de psicanálise, sobrevivente de relacionamentos narcisistas, e aqui nesse canal eu procuro compartilhar uma felicidade possível. Bora lá? Acho que a primeira dica que eu daria para a gente conseguir desapegar do narcisista é aceitar a sua história. Aceitar a sua história. Reconheça o que você passou, né? Se faltou amor na infância, se lhe faltou algumas coisas, reconhecer e aceitar a sua história, porque assim, aconteceu, né? Lá na infância, onde não conseguíamos nos proteger e nos dar aquilo que merecíamos, aquele amor, aquele afeto, aquele cuidado básico, não tivemos, né? Mas assim, depois de adulto, isso na minha infância, né? E posteriormente, saindo de casa cedo, né? Eu fugi de casa adolescente, fui encarar a vida aí, eu descobri que não só dentro de casa era tóxico, mas vivemos numa cultura narcisista, né? Ainda mais quando você é mulher, é muita violência, né? Além da violência doméstica, existe a violência cultural, a violência social. Então, Magali, como como que a gente vai se livrar, desapegar do narcisista, sendo que somos todos estamos inseridos nessa cultura? Mas ainda assim, mesmo imerso nessa cultura, mesmo a educação do Brasil, né, não tenha sido boa, ainda existe uma solução e a luz no fim do túnel, né? Como poderia dizer o mito de Platão, sair da caverna, né? Existem outras perspectivas, porque assim, quando a gente vem de um relacionamento abusivo, desde o núcleo familiar, consequentemente, é óbvio, a gente vai nos relacionar com aquilo que já é familiar para a gente, né? Então, assim, me envolvi em relacionamentos onde a minha autoestima era minada, onde toda a minha energia vital era dada para o relacionamento, onde mesmo sabendo que não era saudável para mim, não conseguia sair desse ciclo vicioso, porque, pasmem, estudando neurociências, porque eu sou autodidata e também antes de começar a cursar psicanálise, eu estudava bastante neurociências, existe o nosso sistema dopaminérgico, né? O nosso sistema dopaminérgico que o que vicia, né? É aquela tosse grande de prazer, né? Do gozo, e é tirado, dado e tirado, assim criando o vício, né? Porque o narcisista é aquele eterno morde-a-sopra, né? E o que seria uma personalidade também narcisista, para que dizer, né? Porque a psicanálise, além de estudar os afetos, é também o amadurecimento, né? E essa personalidade narcisista, ela não teve esse amadurecimento. É uma criança ferida, né? Existe sim o narcisismo primário, onde devemos amadurecer quando é vivido esse afeto, né? Esse ambiente suficientemente bom. E assim, o narcisismo não é uma doença, tá? Mas para conseguirmos, né, desapegar do narcisista e não tratá-lo como um doente, como o malvado da história, é reconhecer que também temos traços que faz nos vincular com eles, né? E reconhecer nossa história, reconhecer que também não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Aprender a lidar com esse sistema dopaminérgico, né? Conseguirmos olhar para nossa história, aceitar o peso disso e fazer 1% diário para você amadurecer. E amadurecer dói, sim, né? A autorresponsabilidade de você tentar estudar, a autorresponsabilidade de você se retirar dessas relações, colocar não, etc., dói e gasta energia. E o nosso corpo não quer gastar energia, né? Mas assim, dá para desapegar do narcisista.
fazer 1% diário, né, conseguir bloquear aquele ex que você sabe que só suga a sua alma, né. Quero começar a treinar, por exemplo, onde dá para regular o sistema dopaminérgico no treino, né, onde você se coloca no esforço. Faça 1% diário, não queira fazer o checklist, assim, de tarefas enormes num dia só. Se hoje você consegue levantar e arrumar a cama, faça esse 1% diário, né, e conseguir se perdoar nesse processo, porque a personalidade narcisista também, ela não pode errar, então ela não aceita erro, né. E também tá nesse processo, a gente conseguir desapegar desse tipo de relação, é nos perdoarmos, é aceitarmos que também temos partes feridas, machucadas. E nossa responsabilidade agora como adultos é cuidar dessas partes feridas. Acredite em você, né? Tem um mito de Platão, né? O mito da caverna, onde estavam todos presos ali numa caverna e não viam saída. Até que alguém, né, daqueles indivíduos, saiu e viu novas perspectivas, né? Viu sol, viu luz fora da caverna e foi contar para o pessoal, gente, tem vida lá fora. Mas quem está ali imerso aquilo ali e não consegue ver, não vai mudar e ainda você vai sair como louco. Então, assim, vá para a vida lá fora, né? Vá para a vida lá fora. Se integre aí, seja o seu adulto, para você não precisar mais mendigar ou que venham atrás de você, ou você querer curar alguém, né? Porque o meu traço era querer curar, querer ensinar quem não estava afim. Mas no fundo era mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. E se perdoar nesse processo também é entender que você vai repetir padrão, né? Nunca mais eu vou sair com aquela pessoa, nunca mais eu vou falar com a minha mãe, e você vai acabar voltando naquela situação, se frustrando, né? E até você se frustrar, se frustrar, se frustrar, e você chega, não quero essa situação mais. Então, se perdoar, que sim, você vai errar nesse processo, você vai acabar repetindo o padrão, né? E a análise também nos ensina isso, que é na repetição do padrão que a gente consegue enxergar é, o que precisamos ali alinhar, melhorar, ressignificar também. E acima de tudo, consciência, né? A consciência de sim respirar, né? Tem um livro muito bom que vocês devem conhecer, Mulheres que Correm com os Lobos, que falam muito dessa consciência, o poder do agora, que eu vou vir aqui falar, né, deslinchar eles para vocês, eu prometo. E é sobre a gente treinar o momento presente, treinar a cura, a consciência e entender que esse é um processo para o resto da vida, né? E eu, na minha análise, eu precisei sim buscar um profissional, precisei sim ser validada na minha dor, né? Então aqui eu indico, procure um profissional onde você consiga também ali se conectar e para elaborarem isso junto, né? E para mim também vários exercícios como meditação, treino, momento presente, até alimentação, se expor ao sol, afetos, treinar uma comunicação mais respeitosa, enfim, é um trabalho contínuo, constante. Se você gostou do assunto que eu trouxe aqui nesse vídeo hoje, comente, que será muito bom para mim e para você também. E até o próximo vídeo.